comento agora, né? Existem efeitos da sentença que decreta a falência. A falência, né, ela tem a natureza constitutiva, né? Ou seja, ela constitui o devedor no estado falimentar. Assim, uma vez decretada a falência, né, haverá uma nova situação jurídica. A pessoa do falido, né, em relação à pessoa do falido, em relação aos seus bens, né, em relação aos seus contratos, em relação aos credores. Vamos olhar, né, os efeitos da falência em relação aos seus contratos. Tá? Está previsto lá a lei de falências também no artigo 119. Abre aí a sua lei de falência. A parte está estudando em casa, porque agora não tem mais aquela desculpa, né, que você dava em sala de aula, que não levava vadimeco porque era muito pesado. O professor não dá, tem que ir para o estágio, não sei o quê, está no carro, né, entre outras coisas. Olha o que diz o artigo 119. Vou colar aí para você, né, vou te dar essa moral, né? Traz os efeitos da falência em relação aos contratos. Nas relações contratuais a seguir mencionadas, prevalecerão as seguintes regras. O vendedor não pode obstar a entrega de coisas expedidas ao devedor e que ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido. Né? Então a lei vai procurar, né, cuidar dessas relações, né, decorrentes, né, ou permeáveis, né, ou durante esse processo de falência. Então vamos repetir. Nas relações contratuais a seguir mencionadas, prevarão as seguintes regras. O vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor. Ou seja, eu sou falido e eu comprei coisas, né? A previsão é, esse vendedor, ele pode cancelar essa venda, né? Ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido. Ou seja, então eu comprei, mas já revendi. Então, a lei prevê aqui, né, que não vai poder fazer esse cancelamento. Sem fraude, né? À vistas das faturas e desconhecimento de transporte. Então, a ideia é não prejudicar terceiros, né? Imagina, se em razão da minha falência houvesse o cancelamento dessa venda, né, que já tinha inclusive revendido, poderia haver um prejuízo a terceiros. 2. O devedor vendeu coisas compostas e ao administrador judicial resolver a não continuar a execução do contrato. Poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas ou danos. Né? Aqui a hipótese é diversa. O devedor, que é o falido, vendeu as coisas, né, e o administrador judicial resolveu não dar continuidade. Então, pode fazer isso? Pode. E aí, o que vai poder acontecer? Né? O comprador vai poder pedir perdas e danos. Pessoal, assim, não vou ficar lendo todos os artigos com vocês, né? Eu acho que não precisa disso. O que eu quero que você saiba, né, e depois você vai ler os artigos, é que existem efeitos nos contratos, né, do falido, e esses efeitos são regulados pela lei, tá? Então é importante você dar uma olhadinha no artigo 119, tá? O objetivo aqui, né, é proteger, ora o devedor, ora, né, o credor, ora os bens da massa falida, né? Tudo isso aí vai ser, né, abordado aí por esses artigos e tem que ser objeto de avaliação. Né? Acho que é o mais importante aqui da gente ler o artigo é destacar para você, né, a sistemática trazida pela lei, destacar para você, né, o que é importante para fins de prova. Acho que isso é o mais importante, tá? Então, essas situações aí, né, específicas, né, estão conferidas aí pela lei, basta uma simples leitura, ok? O que mais, né? Existem alguns atos, né, que podem ser declarados ineficazes durante o processo de falência. Coloquei aqui para você, ó, atos do falido objetivamente ineficazes perante a falência. Então, o próximo assunto é: será que tem situações, né, que o falido pode ter feito e que serão objetos de questionamento, né, ou poderão ser objetos de questionamento? Sim. E a lei vai regular isso. Artigo 129.
Vamos pensar aqui, né? Ó, 129. São ineficazes, são ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não conhecimento do estado de crise econômica financeira do devedor, seja ou não a intenção de fraudar credores, tá? Então isso aqui é importante, né? Porque são atos praticados, né, que a lei já estipula como atos ineficazes praticados antes da falência. 1. O pagamento de dívidas não vencidas realizadas pelo devedor dentro do termo legal por qualquer meio extintivo de crédito ou ainda pelo desconto do próprio título, né? Então, imagina que você é devedor e aí você já teve lá um protesto de um título, certo? Você foi lá e quitou uma dívida, né? Meio extintivo. Aí tem que lembrar no direito civil, né? Meio extintivo de extinção de dívida. É a permuta, né? A dação em pagamento, o próprio pagamento, qualquer meio, não importa, né? Então, você foi lá e quitou uma dívida não vencida. Então, você estava cheio de dívidas, inclusive você tinha uma dívida que foi anteriormente protestada, né? Por alguém, e aí você foi lá e pagou uma que não venceu. Pode ser que você esteja cometendo uma fraude a credores ou não, não importa, né? O caput estabelece isso claramente. Ainda que você não saiba, né, que você tinha uma dívida que foi protestada, não importa, né? A lei já presume, por quê? Porque você tem ali uma dívida anterior e você está favorecendo um credor. Sabendo ou não, ciente ou não, a lei vai dizer que esse ato é ineficaz. Quando o juiz, depois você pagou, o juiz lá na frente decretar a falência e colocar o termo legal lá na data do protesto, né, o administrador deverá, né, ou o credor interessado vai poder pedir a declaração da ineficácia daquele ato, daquele pagamento, certo? Daquela quitação, daquela permuta. É para quê? Para poder retornar esse patrimônio, né, à massa falida e esse patrimônio ser, né, rateado com todos os credores, como, né, e trazendo a condição de igualdade lá que a gente busca no processo falimentar, certo? Deu para entender, né? Então isso aqui é importante, isso aqui cai bastante em prova. 2. O pagamento das dívidas vencidas e exigíveis realizada dentro do termo legal por qualquer forma que não seja previsto no contrato, né? Porque decretada a falência e o termo legal, tudo tem que ser pago nos termos, né, da lei, não é isso? Lá dentro de um quadro geral de credores. Também já vimos isso, né? 3. A constituição de direito real e garantia, inclusive a retenção nos termos da lei, tratando-se de dívida contraída anteriormente e se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores. Ou seja, eu posso, né, constituir um direito real e garantia durante esse termo legal, né? Não, né? São ineficazes esse ato. Então eu não posso fazer um empréstimo, pegar um imóvel lá né, da empresa, né, ou o meu, se eu for empresário individual, e fazer a constituição de um direito real em garantia, porque eu estou prejudicando demais credores. Porque os credores estão em uma ordem e eu dou preferência a um credor, coloco ele numa ordem prioritária, lembra da relação, né? Os direitos, né? Eu poderia ter um credor com direito quirografário, e aí eu vou lá e constituo em favor dele o direito em garantia. Então eu estou colocando ele na frente de pagamento, né? Claro que tem mais gente acima, mas ainda assim estou dando uma prioridade para ele. Então isso também é uma fraude, né? Presumida, né? Porque pode não ser fraude ou não, a lei diz que é ineficaz. Esse também é ineficaz. É como se a lei presumisse uma fraude, uma preferência ao credor em desfavor do demais e, consequentemente, tem que ser anulado. 4. Prática de atos de título gratuito desde 2 anos antes da decretação da falência. Aqui é legal, né? A gente viu no artigo 5º, se recorda disso, né? Que não são exigíveis do devedor na recuperação judicial e na falência, né, as obrigações a título gratuito. Não sei se você recorda disso. Artigo 5º. Agora, né, a questão da gratuidade ela volta de uma forma até mais séria, vamos dizer assim, né? Ó, só para você se recordar, não são exigíveis do devedor na recuperação judicial na falência as obrigações a título gratuito.
E aí o legislador vai a mais, né? Pô, a falência, né, a crise, dificilmente uma coisa acontece do dia para a noite, né? Então tá, hoje eu estava lucrando, estava muito bem, obrigado, e amanhã eu comecei a falir. Não, né, é um processo. Então, se eu, durante esse processo, eu estou doando o meu patrimônio, né, essa doação, né, pode ser declarada ineficaz. Né? Está aí previsto. E aí é muito interessante porque isso retroage a 2 anos. Né? Então, é como se eu ampliasse o início, né, da falência. Tá? Isso aqui é bem legal. E aí é muito cuidado, porque é pegadinha, porque a regra geral, né? Eu posso declarar ineficaz tudo que está dentro do marco legal da falência. Lembrando que o marco legal é o termo legal da falência. E aí a exceção, né? Você sabe que o examinador adora perguntar exceção. E a exceção é a declaração da ineficácia, né, de uma doação feita por falido antes do termo legal. Então, imagina numa prova, né? Olha só, eu pensando na pegadinha aqui de prova. João, né, doou o 100 não sei o que, né, 100 mil reais na sua empresa, né, um ano depois, né, foi declarada a falência, né, o termo legal retroagiu tantos dias, né, ou seja, você vai pensar, tá, foi depois um ano depois da falência. É muito fácil você cair em erro, né, se você não souber a especificidade aí, né, a exceção, né. Então, regra geral, né, o marco legal da falência é o termo, mas exceções, né, estão previstas aqui no inciso 5, né, no 4 e 5. O 5, a renúncia à herança ou a legado até 2 anos antes da declaração da falência. Isso é muito comum, né, também de acontecer. Uma coisa é a teoria, né, pessoal? Outra coisa é a prática. Então, alguém que está ferrado, né, que está falido, aqui especificamente, aí recebe uma herança. O que ele faz? Abre mão, né? Vocês vão estudar ainda em sucessões, acho que a maioria ainda vai ver, né? 10º período. Então, nas sucessões existe lá a renúncia à herança. Ou seja, eu abro mão da minha herança, eu abro mão em favor do monte, né, de todo mundo, lá dos demais herdeiros, ou eu posso renunciar em favor de alguém. Você vai estudar isso depois com mais propriedade lá com o professor de sucessões. Mas eu estou fazendo isso para quê? Né? Para fraudar credores, né? Ou ainda que eu não esteja, que diz o caput, né? Eu não posso abrir mão de um bem que eu estou abrindo para, né? Por quê? Porque esse bem, né, vai compor o meu patrimônio e eu, numa situação de falido ou de pré-falido, vamos chamar assim, né? A lei não usa esse termo, mas de pré-falido, por quê? Porque eu estou 2 anos antes, eu estou abrindo mão. É muito natural, é muito comum, até que eu nem saiba que eu vou falir, né? Porque eu estou endividado, a empresa está mais ou menos, eu atraso uma dívida, pago uma, aquela história, né? Eu pago, quando eu estou numa situação de crise, eu escolho o que eu vou pagar, né? Esse mês eu pago um, esse mês eu pago outro, e vou enrolando lá, ou vou levando, ou vou acreditando que a coisa vai melhorar. E aí, sofro a falência, né? Eu nem sabia muitas vezes que eu abri mão, né? Mas, independente se eu sabia ou não, essa renúncia ela é ineficaz. E pode um credor ou o administrador dessa falência requerer em juízo a declaração da nulidade dessa, né, renúncia e, obviamente, a incorporação desse patrimônio ao patrimônio do devedor e, consequentemente, posteriormente, a massa falida para vir a ser, né, objeto aí de rateio, né, com os demais credores, tá? Então, é por isso que vai aquelas certidões, né? No processo de falência tem as certidões, né, do devedor do falido, da empresa, certidões de inventário, de testamento, para saber se tem alguma coisa que possa, né, ter sido objeto de renúncia. Aí você vai ver lá que a renúncia tem que ser por escritura pública, né? E tem todas umas regras lá que você vai estudar depois. 6. A venda ou a transferência do estabelecimento feita sem consentimento expresso ou pagamento de todos os credores, né? A gente já viu isso, né? A alienação do estabelecimento empresarial é o chamado trespasse, e o trespasse é tão sério que exige, né, a forma de ser feita, pode ser declarada ineficaz, como a gente estudou lá em empresa 1, essa venda, melhor dizendo, esse trespasse, né, se for feito de forma ilegal, uma das hipóteses, né, lá do 94, inciso 3, que pode ser, né, a hipótese que vai gerar a falência, e ainda que seja feita, ainda que gere a falência, ainda pode ser o quê?
declarado ineficaz. Para quê? Para que esse estabelecimento permaneça no monte, né, permaneça no ativo da empresa, do empresário, e possa vir a ser objeto de rateio novamente, tá? A venda, a venda ou a transferência do estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou pagamento de todos os credores, a esse tempo existente, não tendo restado devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se no prazo de 30 dias não houver oposição dos credores após ser notificado judicialmente ou pelo oficial de registro de títulos e documentos. Né? Exatamente o que está lá no Código Civil, quando, né, com alguns detalhezinhos aqui diferentes, quando trata do trespasse. Né? Então, o empresário, ele tem um estabelecimento empresarial, ele pode negociar esse estabelecimento? Pode, né? É o chamado contrato de trespasse. Só que para ele negociar estabelecimento, ele, não pode ter dívidas. 2, ele pode ter dívidas, mas as dívidas têm que ser, né, inferiores ao seu patrimônio. Então, se eu tenho 1.000 de patrimônio vendo um estabelecimento de 100, não tem problema nenhum. Ou 3, eu tenho que conseguir, né, se eu tiver dívidas e essas dívidas me tornarem insolvente, porque as dívidas são, né, iguais ou superiores, né, ao meu patrimônio, eu preciso de consentimento dos credores, seja expresso ou tácito, né? Ou o pagamento da dívida. Se eu pagar, não tem problema nenhum. Se eu não pagar, preciso do consentimento. Então, eu tenho que notificar esses credores para que se manifestem em 30 dias se eles concordam, né, com a venda. Na teoria, dificilmente algum credor vai, né, na prática, melhor dizendo, dificilmente algum credor vai concordar com essa venda, tendo em vista que se ele concordar, ele depois não vai poder pedir a declaração da ineficácia dessa venda né, reincorporação desse patrimônio para alienar. Então, na teoria é possível, na prática acho pouco provável. Mas isso aqui a gente, inclusive, já tinha visto, né, e retornou aqui novamente. 7. Os registros dos direitos reais, né, e de transferência de propriedade entre vivos, a título oneroso ou gratuito, ou a verbação relativa a imóveis realizados após a declaração da falência, salvo se houver feito prenotação anterior. Então, aqui a lei fala, né, de fazer o registro. Né? O registro o passo seguinte da compra e venda. Então, você fez uma compra e venda, né, de um imóvel. A compra e venda, né, de um imóvel acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública, né, e abaixo pode ser a título, de forma particular. Só que a compra e venda não me transfere a propriedade, né, você sabe muito bem disso. A propriedade só é transferida de fato quando esse, né, comprador ou vendedor leva o registro, né, ou leva a registro, melhor dizendo, aquele instrumento, certo? Escritura pública, se for acima de 30 salários mínimos, ou particular. Então, você vai levar esse documento no cartório de registro de imóveis. Né? Acho que todo mundo sabe isso, mas existem, né? Os cartórios têm diversas atribuições. Né? Então, um melhor concurso, inclusive, né? Melhor do que fazer concurso para juiz é fazer concurso para tabelião, né? O salário é infinito, né? Mais difícil, inclusive, o concurso. E aí o tabelião, quando faz o concurso, ele vai escolher uma das áreas, né, para atuar. Então, ele pode ser um tabelião de registro de pessoas naturais, ele pode ser um tabelião de registro, né, do registro civil de pessoas jurídicas, ele pode ser um tabelião, né, de notas, ele pode ser um tabelião responsável pelo registro geral de imóveis. Então, todos os imóveis que são regularizados, né, possuem uma matrícula em um determinado registro geral de imóveis. A título de exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem 9 RGIs, né, ou Registro Geral de Imóveis. Cada região da cidade, né, ou melhor, a cidade é dividida em 9 regiões, e cada região, né, está atrelada a um determinado cartório. Né? É claro que eu estou simplificando, é uma coisa muito mais complexa, porque isso foi mudando ao longo do tempo e às vezes vai transferindo, mas hoje, em resumo, é isso. Então, cada imóvel está registrado em um RGI. E para você fazer a troca da titularidade desse, né, bem, você precisa levar o instrumento competente a registro. Por exemplo, uma compra e venda. Se você comprar e vender, você vai lá e leva a registro na RGI. Se você comprar e vender através lá da hipoteca, lá, você vai levar aquele contrato de compra e venda e hipoteca, né? Inclusive aquele caso é particular, a lei admite, a registro no RGI. Se você fizer uma doação, tem que registrar no RGI. Se você quiser fazer um uso capião, né? Se for essa judicial, você vai fazer uma escritura de uso capião perante um cartório de notas e levar registro no RGI.
Se for judicial, a sentença lá da ação de uso capião vai ser, né, registrada lá no RG. Para quê? Para que haja a efetiva troca de titularidade. Aí o que a lei pega, né? Então, fazer esse registro, né, ou seja, né, transferir a propriedade, né, ou gravar, né, com direitos reais essa propriedade, qualquer coisa que onere o seu patrimônio, obviamente, né, não vai ser possível. É claro que a lei foi feita de forma bem genérica. Diga, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, parágrafo único, a inércia poderá ser decretada de ofício, né, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidente no curso do processo, tá? Isso aqui é bastante interessante, cai bastante em prova, né? São os atos, né, do falido que poderão ser decretados inertes. Se a gente continuar aí a lei, né, e formos para o 130, o 130 vai dizer assim: são revogáveis os atos praticados com intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e terceiro, e com ele o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida, né? A diferença, né, que lá, né, ou na primeira hipótese do 129, os atos são, né, ineficazes, né, ou seja, independente de conluio, e o terceiro, né, uma hipótese, o 130, perdão, seria uma hipótese mais genérica, né, em que eu teria que provar a intenção de prejudicar os credores. 2, eu teria que provar o conluio, né, entre o devedor e terceiro, e eu teria que provar o efetivo prejuízo. Tá? Essa mais, né, mais específica. Como é que eu faço, né, para poder buscar bens da massa falida, né? Como é que eu faço isso, né? Então, esses atos, em outras palavras, né, os atos de ineficácia, né, objetivas do artigo 129, eu preciso fazer uma ação, a chamada ação revocatória. Ok? Então, eu preciso, né, mover uma ação chamada ação revocatória para reconhecimento, né, dos atos ineficazes. Então, o 129, né, a ineficácia pode ser reconhecida, inclusive, pelo juiz, né, de ofício, como a gente viu, mas no 132 eu não posso fazer isso, né, ou melhor dizendo, eu preciso mover uma ação. Que ação é essa? Ação revocatória. Tá? Quem tem legitimidade para mover ação revocatória? O próprio né, o administrador judicial, principalmente, né? Então, legitimidade para ação revocatória. O administrador judicial, não é ele que vai estar, né, de posse dos bens da massa falida? Então, para ficar bem, né, bem consignado aí, né, enquanto no artigo 129 a ineficácia pode ser declarada de ofício, né, alegada em defesa ou pleiteada incidentalmente, né, na tentativa, né, ou na proteção dos bens do falido, prevista no artigo 132, eu preciso mover uma ação chamada de ação revocatória. Vamos ver o artigo 132. Então, ação revocatória, artigo 132. Ação revocatória, que trata o artigo 130 dessa lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial, que é o primeiro legitimado que eu já tinha colocado, né, por qualquer credor ou pelo Ministério Público, no prazo de 3 anos a contar da falência. Aí tu já sabe, né? Tem que decorar prazo, tem que decorar tudo isso, aí, né? A sorte é tua, né? Decorar esses prazos todos, né? Prazo de contestação, 10 dias, ok? Artigo 133. A ação revocatória pode ser promovida, 1, contra todos os que figuram no ato
ou que por efeito dele foram pagos, né, garantidos ou beneficiados. Então, quem recebeu o bem, né, quem recebeu o dinheiro, ou todo mundo vai entrar na ação revocatória. 2. Contra os terceiros adquirentes, se tiverem conhecimento, ou se criar o direito da intenção do devedor de prejudicar os credores. E 3. Contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas no inciso 1 e 2. Né? Lembrando que... Lembrando não, né? Não sei se você não viu isso ainda, provavelmente. Quando a pessoa morre, né? Acho que a maioria não deve ter visto. Autor da herança, né? Falecido de cujos. E o patrimônio existente é a chamada herança, certo? Os titulares da herança são chamados herdeiros, certo? Tranquilo, isso é fácil, né? E eu posso, né, dispor de parte da minha herança, né? Eu tendo herdeiros legais, herdeiros necessários, eu posso dispor de 50% da minha herança. Né? Eu não tendo herdeiros legais, eu posso dispor de toda a minha herança. Né? Herdeiros legais, ascendentes e descendentes. Eu estou resumindo, né? Você vai estudar isso lá à frente. Eu posso, né, dispor da minha herança através de um testamento, não é isso? E deixar lá bens, né? O legatário é aquele que recebe um bem específico no testamento, né? Um legado, né? Um determinado bem. Mas não se preocupe, você vai ver isso depois, é só para tirar aí a curiosidade, né? Então, o legatário é determinada pessoa que foi beneficiado, né, por um determinado bem de um falecido, certo? Se você foi beneficiado, a pessoa morreu, não significa, né? Se esse bem, né, foi subtraído, né, lá da massa falida, de alguma forma, né, foi objeto de fraude, né, olha, lembra o que diz lá o artigo 130, né, da lei, né, se foi um bem que tinha como intenção prejudicar credores, né, foi um conluio fraudulento entre o testador e o devedor, esse bem pode ser resgatado através de uma ação revogatória e esse legatário vai ser, né, pode ser réu aí, legitimado passivo dessa ação, conforme expressamente prevê o artigo 133. Tá? 134. A ação revogatória correrá perante o juízo da falência ou obedecerá o procedimento ordinário, né, previsto no Código de Processo Civil. Aí é uma crítica, né? O legislador ele muda a lei, mas ele não muda todas as consequências da lei, vamos dizer assim, né? Ou todas as referências que a lei tinha, né? Procedimento ordinário, né? Existe ainda? Pode participar da aula, fica à vontade, enquanto eu tomo aqui um suco de uva. Procedimento ordinário ainda existe? Cadê os processualistas? Alguém gosta de processo civil aí? Porra, bem que me falaram que vocês deixam um negócio ligado aqui e vão fazer outra coisa, é verdade? Ninguém responde, tá todo mundo assistindo live, fazendo trabalho, né? Não, né? Tem procedimento ordinário? Vai, Marcelo, fala. Processo civil, cara, tu já viu isso? Tem certeza? Professores de processo civil são ótimos. Não, né? O Código de Processo Civil de 73 previa o procedimento ordinário, né? E sumário. Agora tudo é procedimento. É suco de uva, vinho. Tá bom, Natália. Tá, pelo menos você tá aí. Só não respondeu minha pergunta, né, do procedimento, mas tudo bem. Procedimento não tem, olha que interessante, né? Então a gente tem que adequar aqui ao novo CPC. O novo CPC acabou com o procedimento ordinário, agora tudo é procedimento comum, né? Ou especial. Você sabe isso melhor que eu, que você é processualista. Foi só para ver se você estava aí ou se estava fazendo outra coisa. 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os seus acessórios ou o valor do mercado acrescido de perdas e danos. Da sentença cabe apelação.
Lembra que é um processo em separado, né? Por isso que cabe a apelação e não agravo. Lembra, o processo, né? Hoje não é mais assim, né? Mas a ideia era essa, né? Então eu tinha um processo físico principal da falência e eu tinha um processo em apenso. Esse processo era desapensado, né? Na prática tinha um barbante. Olha que você não passou por isso, né? Tinha um barbante lá que era amarrado um processo no outro. Quando você ia apelar desse processo aqui, você desamarrava o processo do barbante, eu juro que é verdade, né? Desamarrava o processo do barbante, e esse processo era a apelação, né? Era juntada ao processo e o juiz mandava o processo para o tribunal. Desamarrava o processo do barbante e o processo ia para o tribunal separado. Depois ele voltava para cá, mas era amarrado de novo. Né? Literalmente era isso, era amarrado o processo no barbante. Hoje em dia o processo eletrônico vai estar um processo vinculado a outro. Por isso que não é agravo, tá? Por quê? Porque o processo é separado, só para poder fazer aquele racional lá com a apelação da decisão que era agravo, tá bom? Reconhecida, né? 136, reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens e valores entregues ao devedor. Travou, Marcelo? Travou de todo mundo ou só travou dele? Aí eu preciso de que alguém responda também. Se travou de todo mundo, eu vou ter que inicializar aqui. Se travou só do Marcelo, você que tem que abrir aí, meu filho. Só o dele? Então, abre de novo aí, Marcelão, por favor. Tá. Outro assunto que tem a ver, né, em relação a esse assunto, são os chamados pedidos de restituição, tá? Pedidos de restituição está previsto lá no artigo 85 ao artigo 93 da nossa lei. Volta lá, né? Porque a gente não segue a lei direto, vai tentando falar mais ou menos dentro dos assuntos. O que são os pedidos de restituição? Né? Às vezes, os bens foram para a empresa, né? E a empresa foi falida e o bem está lá, né? Foi assim, não pagou ainda, não usou o bem ainda, né? Imagina, eu sou indústria que tive a minha empresa decretada falência e parei a atividade. Eu estou lá no meu estoque com bens, né, de fornecedores que eu não paguei, não usei, né? Tem sentido esses bens, né, serem leiloados para poder pagar esse credor lá no final? Dependendo do momento e dependendo do bem, né, é mais fácil voltar ao status quo. Concorda comigo? Né? Então, esse é o racional. Ou, às vezes, eu estou com bens que não são de propriedade, né, que não são de propriedade do falido. E o falido também vai poder fazer o pedido de restituição. Eu estou com bens emprestados, né, os bens através de um contrato de comodato, os bens através de um contrato, né, de arrendamento mercantil, dependendo do bem, né, esse bem não é devedor. Então imagine você, tem uma questão de prova, né, da OAB, que era um pedido de restituição. A pessoa tinha deixado o carro na empresa e aí o oficial de justiça tinha apreendido o bem. Mas o bem não tinha nada a ver com a relação de compra e venda. Só estava lá porque era namorada, se eu não me engano. Eu não lembro a questão. Se vocês estão fazendo questões da B, vocês vão ver essa questão. Aí a mulher tinha deixado um carro preso, né, na empresa e aí foi lacrado a empresa e ela teve que pedir a restituição do bem no juízo de falência, tendo em vista que, né, não tinha nada a ver com uma falência aquele bem, mas estava, né, arrecadado no processo de falência. Tá. Olha o que diz o artigo 85. O proprietário de um bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir a sua restituição. Então, o pedido de restituição tem a ver com isso, né? Um bem que não tem a ver, né, com a falência, mas foi arrecadado. Esse é um pedido de restituição, 85. Parágrafo único. Também pode ser restituído a coisa vendida, aí foi meu primeiro exemplo, né? A coisa vendida também pode ser restituída a coisa vendida a crédito e entregue no devedor 15 dias anteriores ao requerimento de falência, se ainda não alienada. Então, foi o meu primeiro exemplo. Então, alguém vendeu lá para a fábrica, né, um insumo a prazo que ainda nem recebeu,
e aí foi decretada a falência. Né? Então ele pede para ir, né? Não entrou no processo produtivo, né? Vamos voltar as coisas antes. É possível? É a hipótese do parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento da sua falência, se ainda não alienada. Tá? Se está alienada, a gente vai ver só tem como pedir perdas e danos. Então, primeiro exemplo está no parágrafo único. E o segundo exemplo, que foi esse da OAB, de um bem que não era, né, que era de terceiro, da namorada lá do falido, está com amparo aí no artigo 85. Quando vocês estiverem fazendo questão da OAB, vocês vão ver essa questão aí. Tá? Olha o artigo 86. Procede-se a restituição em dinheiro se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese que o requerente receberá o valor da avaliação do bem ou, no caso de ter ocorrido a sua venda, o respectivo preço, e em ambos os casos o valor atualizado. 2. A importância entregue ao devedor em moeda corrente decorrente de adiantamento de contrato de câmbio. Né? Então, eu sou uma empresa, né, que faço contrato de câmbio. Aí eu pego o dinheiro dos outros, né? Aí cabe restituição desses dinheiros. 3. Dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme o disposto no artigo 136. Então, esses pedidos aqui, né, de restituição são interessantes. Né? Por quê? Porque fundamentam a possibilidade, né, de alguns bens serem devolvidos, né, por causa do momento e da forma que eles foram entregues aí à empresa do falido. Né? Então, são os grandes exemplos aí, bens dados, né, locados, né, incomodatos. Então, um bar que tem lá a geladeira que foi deixada incomodato, e aí fechou lá o bar, todos os bens dentro, inclusive a geladeira, foram objetos, né, de arrendamento, né, foram penhorados lá pelo oficial de justiça. E aí né, a Ambev vai ter que fazer esse pedido judicialmente. Aí a lei vai no detalhe, né, galera? Não sei, né? Aí, como a gente já disse, né, vai no detalhe. Como é que funciona o pedido de restituição, né? Tem que ser feito fundamentado. Por isso que eu falo para você que a prova da OAB em direito empresarial é tranquila. Eu não estou indicando para você fazer, não, porque eu já disse que para fazer tem que ser maluco, quer dizer, né, tem que gostar de empresarial. Mas são simples. Olha o que cai na segunda fase, pedido de restituição. Você, advogando para a namorada do cara, dizendo que tem que pegar coisa. Ou seja, o que é? Aí vai ter o cabeçalho, né, que é a pontuação na prova da OAB, o direcionamento, vai ter que colocar referência ao processo, porque é em apenso, vai pedir para distribuir por apenso, vai ter a qualificação, né, fundamento, artigo 86 aí 85 da lei, pedido, né, restituir o bem, né, distribuir por apenso, restituir o bem, né, notificar o administrador, o Ministério Público. Tipo, é uma petição relativamente simples, né, se comparada a uma petição trabalhista, por exemplo, que tem 3 preliminares e 5 pedidos e sei lá mais o que, né? Mas tem que gostar de empresarial. Vou destacar algumas coisas aqui para você, né, rapidamente. 87 fala do procedimento, o pedido de restituição deve ser de forma fundamentada, descreverá a coisa a ser reclamada. O juiz mandará atuar em separado requerimento, com os documentos, instrui e determinará a intimação do falido, do comitê de credores, do administrador, para no prazo de 5 dias se manifestarem. Né? Contestado o pedido e deferidas as provas porventura requeridas, o juiz designará audiência de instrução e julgamento. É meio que um procedimento ali, como é que tem que fazer? Simples, né? A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 horas. 89, a sentença que negar a restituição, quando for caso, incluirá o requerente no quadro geral de credores, na classificação que houver, né? Porque se não couber a restituição, vamos ver se entendeu aqui o 89. E aí, tá, o juiz entendeu que não cabia restituição porque o prazo desrespeitou, ou por qualquer outra razão. Ele é credor, né? Aí ele vai para o quadro geral de credores. É isso que diz 89, na classificação que couber. Ok? Então, se ele recebeu o bem de volta, o dinheiro de volta, obviamente não há que se falar inclusão no quadro de credores. Se ele não recebeu, reconhece que ele é um credor e ele vai ser incluído no quadro geral de credores. Da sentença que julgar o pedido de restituição, caberá apelação
sem efeito suspensivo. Tá? Também a mesma coisa, né, da ação revocatória, cabe apelação. O pedido, 91, pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado. 92, o requerente que tiver obtido êxito no pedido de restituição, o requerente que tiver obtido êxito no pedido de ressarcirá a massa falida ou quem tiver suportado as despesas de conservação do bem. Também não precisaria estar aí, né? Está no Código Civil. No caso de que não couber pedido de restituição, ficará resguardado o direito dos credores em propor embargo de terceiro, observada a legislação processual civil. Também não precisaria estar aí, está no Código de Processo Civil. Tá? Então, o pedido de restituição é relativamente simples, para devolver a coisa aí nessas hipóteses legalmente previstas. Foi? Ó, quer ver? Tem uma questão aqui da OAB. Vê se você consegue fazer aqui. Molezinha. Agora eu vou pegar quem está assistindo novela. Para de assistir. Ó, quem não respondeu é porque está assistindo novela. Novela, pelo amor de Deus, né? Tudo bem que a minha aula é chata, até concordo. Mas assistir novela aí é sacanagem. Né? Concorda? Não é só pedir restrição, não, mas dá pra tu fazer. Faz aí. Vê se tá muito difícil. E aí, pessoal, qual a letra? Muito difícil? Acho que é D. Ih, deu ruim, hein? Segundo o gabarito aqui, a letra C de casa. Chutaria C. Chutou bem, Roberto. Parabéns. Onde está? Onde está o quê? Vou jogar na Mega Sena. Ó, as restituições em dinheiro determinadas por sentença poderão ser realizadas antes do pagamento de qualquer crédito? Não. Os créditos a serem classificados e os créditos com garantia real terão preferência sobre os créditos tributários? Já vimos isso, né? Independente do valor do bem, da garantia, não. Até o valor do bem. Letra C. Os créditos decorrentes da remuneração devidos ao administrador judicial e seus auxiliares serão pagos com preferência em relação aos créditos concursais? Também já vimos isso. Se eu não me engano, está no 80... Vou lembrar agora, hein? Qual o artigo? Aí você me quebra. Acho que 84, alguma coisa assim. 84. Serão considerados créditos concursais, serão pagos com preferência sobre os mencionados no artigo 83, que 83 né, o do concurso, da ordem geral, do quadro, relativos a remunerações devidas ao administrador. É tudo de letra de lei, né? Não tem jeito, galera.
E D, os credores remanescentes da recuperação. A gente nem viu recuperação, né? Então eu não ia colocar a questão de recuperação que a gente não viu. Tudo bem. Os credores remanescentes da recuperação deverão habilitar os seus créditos na falência em qualquer hipótese quando a conversão, né? Não, já vai estar habilitado, né? Você já está, imagina, é até incoerente. Quando surgiu a falência, a recuperação, você está com seu crédito lá. E aí convolou em falência. Você precisa habilitar de novo? Não. Só se não tiver previsto. Ou se não tem sentido. Assim, você nem sabe a lei, mas pensa comigo. A Oi está lá em recuperação judicial. Ofereceu o plano, né? E além disso, né? Ela teve que, para pedir recuperação, ela teve que dizer quais são os seus credores e quem são os seus créditos. E aí você vai poder impugnar, e aquele procedimento de verificação que a gente já viu. Ou seja, seu crédito já está lá. Por acaso, uma coisa, ela perdeu a recuperação judicial e convolou em falência. Há que se falar em nova habilitação, teria sentido isso? Não vejo sentido. Xadê, assim, com todo respeito a quem respondeu, até porque você ainda não viu recuperação judicial, mas é incoerente. Né? Não tem sentido, em qualquer hipótese. Tá? Mas é para tu pegar aí a sacada aí. Então, gabarito é letra D. Letra D. Vamos continuar. E aí, né? Não restituiu. Qual é o próximo passo, né, do processo de recuperação, de falência, perdão? Realizar o ativo. Letra C. Parabéns aí, pessoal que respondeu atrasado. Né? Qual é o próximo passo? Realizar o ativo. O que significa realizar os ativos? Vender os bens, né? Cobrar os credores. Então, participei do processo de falência do Hospital da Penha, já te falei isso, em que os créditos, a maioria eram recebimentos de plano de saúde. Então tem que cobrar os credores, mover as ações competentes. Né? Então, a primeira coisa, né, uma das coisas que o administrador judicial vai fazer no processo de falência é o que a gente chama realizar o ativo. Ok? Significa vender os bens, né, eventualmente existentes, né, cobrar os credores eventualmente existentes. Né? A lei, né, adivinha, também vai cuidar disso, né? Ou vai cuidar, né, da forma ou do que é essa realização do ativo. Artigo 139 em diante. Da realização do ativo. Eu coloquei aí, estou colocando de novo. Ao longo, após a arrecadação dos bens e com a juntada do respectivo laudo, né, do respectivo auto, perdão, ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Aí, basicamente, a lei fala as formas, né, de realização desse ativo. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas previstas, né, na seguinte ordem de preferência. A alienação da empresa com a venda de todos os seus estabelecimentos em bloco. 2. A alienação da empresa com a venda das suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. E 3. A alienação do bloco, em bloco, dos bens que integrem cada um dos seus estabelecimentos do devedor. E por 4, a venda, né, ou alienação dos bens de forma individualizada. É importante a gente lembrar que um dos princípios, né, da falência da recuperação é da preservação dos ativos. E como é que eu preservo esses ativos? Se eu vender eles em conjunto. Vale muito mais a empresa, né, a unidade produtiva vendida de forma, né, em conjunto, do que ela vendida isoladamente. Então, se eu pegar lá a maca, né, o respirador, né, aproveitar que está na moda, né, os equipamentos, né, demais do hospital e vender isoladamente, eu vou conseguir X. O imóvel, se eu vender a unidade produtiva em funcionamento, eu vou conseguir muito mais. Dá para você imaginar isso, né? Se é uma empresa que tem vários estabelecimentos, se eu vender a rede, vale mais do que vender uma unidade isolada, que vale muito mais que se eu vender, né, os bens isoladamente. É esse o racional. Então, a lei manda, né, vender de forma, né, a preservar o ativo, de forma a preservar o patrimônio
que vai para a massa e, consequentemente, vai pagar ali os demais devedores, tá? Para primeiro, se vier a realização do ativo ou em razão de oportunidade, serão adotadas de uma ou mais formas, né? Aí a lei diz que você pode escolher, né? Aí conforme a necessidade. A realização do ativo terá início independente da formação do quadro geral de devedores, a boa, né? Já vi isso aí em prova de OAB. Então, nomeado administrador, ele já pode começar a trabalhar, né? Nesse ponto, né? Ele vai, ao mesmo tempo que ele está formando lá o quadro geral de devedores, ele já pode realizar o ativo, ok? Isso é muito comum, porque pode ser que você pense que não, primeiro eu tenho que formar o quadro para depois vender. Não, né? Está expressamente previsto, já vi cair em prova de OAB. A alienação da empresa terá por objeto, né, o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável, parágrafo 3º, tá? Da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos. Então eu posso, né? Então eu sou uma empresa que tem um contrato muito lucrativo. Então, uma empresa que faliu, que tinha um contrato com o TJ, né? Viu agora, lá o TJ de São Paulo rescindiu um contrato com a Microsoft de 1,2, salvo engano, bilhões. É um contrato lucrativo, né? Mas aqui no caso, o TJ aqui rescindiu. Mas é o contrário, né? O TJ tem um contrato com uma empresa que faliu. Posso negociar esse contrato, né? Posso alienar esse contrato? Posso, né? Está aí previsto, né? A possibilidade de transferência de contratos específicos. As transmissões de bens alienados na forma de artigo que dependa de registro público, aí será como título aquisitivo e suficiente o mandato judicial respectivo. Então, a compra e venda de um imóvel, né, do ativo, né, da empresa que faliu. Qual é o documento específico? O mandado do juiz, né? Então, não vou precisar, né, porque, regra geral, empresário falido teria que fazer o quê? Uma compra e venda, né, por exemplo. Né? E aí o que você deveria ver? O administrador judicial vai ter que celebrar, né, um contrato, uma estrutura pública de compra e venda com esse, né, adquirente desse imóvel. Imagina que seja... Não precisa. Né? O mandado judicial, né, a determinação do juiz autorizando a transferência já é suficiente. Razoável, né? Razoável. Também nunca vi cair isso em prova, não. 141. Alienação conjunta, né, ou separada de ativos, inclusive da empresa e suas filiais, promovida sob qualquer uma das modalidades que trata esse artigo. Também super tranquilo. Regra de alienação. Alienação conjunta, já vi. Né? Também nada a destacar. Tá? 142, importante. Né? Modalidades de alienação do ativo. Ou seja, quais as formas que a lei prevê para alienar o ativo. Leilão, propostas de lance fechado. Aqui se confunde, né, mais ou menos com algumas modalidades lá do direito administrativo. Né? Leilão, propostas fechadas, pregão, ou outras modalidades autorizadas pelo juiz quando houver motivos justificados. Né? Então, a venda direta, por exemplo. Né? Aqui não tem interessado, só tem um, então não tem sentido fazer leilão nem pregão. Comprova isso para o juiz e autoriza. Outra hipótese não comum, mas é possível, né? Constituição de sociedade de empregados. Então, os empregados resolvem adquirir a empresa falida. É possível? É possível. Né? Tá aí, inciso 6, 142. Então, o novo sócio, nesse caso, vai ser o empregador. Aí tem outras regras, né? Artigo 143, tem 48 horas avisar o Ministério Público. Também nunca vi cair em si próprio. Depois você dá uma olhada lá. É importante, hein? 141. A alienação desses bens, né, elas, né, se dão a título, né, não sucessório, né? Ou seja, o devedor, né, o arrematante, ele não assume as obrigações dos bens falidos. Artigo 141. Né? Porque senão, imagina, você compra uma empresa lá e você vai assumir todas as obrigações anteriores, ninguém ia comprar. É importante. Dá para imaginar, né?
Depois, próximo passo, pagamento dos credores. Artigo 149. Estou só pulando aqui, né, porque a lei é muito grande e eu não vou ficar lendo tudo, também não tem muito sentido. Eu vou destacar para você que é importante ficar em prova, o que merece comentário. Pagamento dos credores. Realizei o ativo, vendi tudo que tinha que vender, recebi tudo que tinha que receber, fiz isso através de leilão, fiz isso através de pregão, fiz isso através de venda direta, fiz através de constituição. Próximo passo, pagar os credores, não é isso? Ou também chamada realização desse ativo. Então, artigo 149. Diz o artigo 149, né? A realizadas, né, realizadas as restituições, pagos os créditos extras concursais, né? Lembrando que a coisa é assim, né? Existe um quadro geral de credores, né? Com uma ordem de credores a ser pago, mas os credores não vão ser os primeiros a receber. Isso está claro para você? Né? O credor está no artigo 83, certo? Trabalhistas e créditos com acidente, né? De trabalho, né? Tributários, garantia real, privilégios gerais, privilégios especiais, quirografários, subordinados. E eu tenho gente que vai receber antes, certo? Quem vai receber antes? Os credores, né, extraconcursais. O administrador judicial, por exemplo. Vimos, né? Estava até na pergunta. Quem é que vai receber antes? As restituições. Então, aquele dinheiro que estava lá com a empresa porque ela né, recebeu a título de câmbio, né? Aquele bem que estava com ela, mas que não faz parte. Aquele dinheiro que pode ser devolvido, que foi um adiantamento de um contrato que foi previamente, né, 15 dias antes da falência, pode ser restituído. Então, realizadas as restituições, realizados os pagamentos extraconcursais, aí que eu vou começar a pagar os credores, certo? Realizadas as restituições, pagamento dos créditos extraconcursais, na forma do artigo 84 dessa lei, e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização dos ativos serão destinadas ao pagamento dos credores, atendidas a classificação do artigo 83 desta lei, respeitados os demais dispositivos dessa lei, decisões judiciais e determinada importância. Então, esse artigo aqui é muito importante, tá? Não sei se você já tinha formalizado isso na sua cabeça, né? Que o quadro geral é importante, né? A maioria dos credores estão dentro do quadro geral, mas eu tenho gente acima ou tenho gente antes, tá? Isso aqui é muito importante, porque é um processo complexo, né? Vamos combinar. É bom a gente lembrar, né, que, por exemplo, né, os salários, né, têm preferência, né, ou tem previsão específica, artigo 151, que vai se enquadrar no finalzinho aqui, né, respeitados os demais dispositivos dessa lei. Então, o 151 é um dispositivo especial que trata do crédito de natureza salarial. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo disponibilidade de caixa. Então vamos lá. Você é trabalhador de uma empresa que faliu. Então você vai ter créditos a receber dentro do quadro geral de credores, certo? Créditos esses limitados, né, a 150 salários mínimos, com privilégio de você receber na primeira classe, né, ou na primeira ordem lá da classe geral de credores. O que ultrapassar 150 salários mínimos, você vai receber como crédito criografário, né, ou seja, penúltima classe, antes dos subordinados. Lembra disso? E ainda pode ser que você tenha que receber antes do quadro geral de credores, né? Que está aqui, né? Os créditos trabalhistas de natureza salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação de falência. Então, a falência aconteceu e você tinha créditos anteriores, limitados a 5 salários mínimos, vão ser pagos imediatamente. Então, tem uma prioridade, né? Acima do pagamento do quadro geral de credores, que é do artigo 151, tá? Então, muito cuidado. Você pode trabalhar, você pode ter salário para receber, né, extra concursal, que é de quem trabalhou durante a falência,
Lembra disso? Artigo 84. Certo? Artigo 84. Coloca aí de novo. Terão pagos créditos extraconcursais e terão pagos com precedência aos artigos 83 na seguinte ordem: remuneração devida ao administrador judicial, auxiliares, os créditos trabalhistas derivados da legislação do trabalho ou acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. É muito comum, você é empregado, está trabalhando, há 10 anos na empresa, aí decretou a falência, tu continua trabalhando, né? Você pode ser que você esteja mandando embora, mas pode ser que você continue trabalhando. Pensa lá no caso lá do hospital que decretou a falência. Vai fechar o hospital no dia seguinte? Não, né? O médico tem que continuar vindo até transferir os pacientes. O segurança, né? Se não for empresa terceirizada, vai ter que ficar vindo. E aí? Né? Ou seja, você tem crédito anterior, você tem crédito durante, né? E dependendo do tempo que você está lá, você tem crédito superior a 150 salários mínimos. Então você vai ter um crédito, né, para receber logo que tiver caixa, nos termos do artigo 151, né, dependendo do seu montante. Você vai ter um crédito para receber como extraconcursal, nos termos do artigo 83. Você vai ter um crédito para receber, né, a depender do tamanho do seu crédito. Para receber, na hipótese do inciso 1 do 84, até 150 salários mínimos. E se o seu montante for maior ainda, você ainda vai receber lá na hipótese do credor quirografado. Deu para entender? Então, o trabalhista é bastante cobrado em prova de concurso em OAB. Por quê? Porque dependendo do montante, do momento que você trabalhou, você vai receber em um ou mais de um momento. Tá? Isso aqui merece uma atenção especial. Se fosse prova, eu ia falar para você, faz um xizinho aí, aferir de coração, que eles são importantes. Ok? Na teoria, depois que foi pago, né, todos os credores, o saldo vai ser entregue ao devedor, né? Na teoria. Na prática, nunca vi isso acontecer, né? 153. Pago todos os credores, o saldo será entregue ao devedor. Adivinha? Vamos para o último artigo, ou para os últimos. O encerramento da falência e das extinções das obrigações do falido. E felicidade, né? Final da falência. 154. Concluída a realização de todo o ativo, distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. As contas acompanhadas de documentos comprobatórios serão prestadas em autos apartados e, ao final, apresentadas ao juiz, né? Então, arrecadei 100 mil, paguei aqui 100 mil, contabilidade, né? 0 a 0, né? Ficou fulano sem pagar, Beltrano sem pagar, né? As contas da falência. O juiz ordenará a publicação de um aviso que as contas foram entregues e em contas à disposição dos interessados, que poderão impugná-las em 10 dias. Para terceiro, decorrido o prazo do aviso, né, e realizadas as diligências necessárias, a apuração dos fatos, o juiz intimará o público para manifestar no prazo de 5 dias. Né? Cumprido tudo isso, parágrafo 4º, o juiz julgará as contas. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará as responsabilidades e poderá determinar a indisponibilidade ou sequestro de bens e servirá como título executivo para a indenização da massa falida. O administrador judicial é legal, né, ganha bem, mas é uma responsabilidade, né, do caralho. Olha aí para tu ver. Né? Agora o Bolsa Presidente falou palavrão, também posso. Brincadeira. Sexto, da sentença cabe apelação. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará um relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e o produto da sua realização, o valor do passivo e os pagamentos feitos aos credores, e especificará as responsabilidades que continuará o falido. Isso é o mais comum de acontecer, né? Eu, por exemplo, né, tinha 1 milhão de patrimônio e 10 milhões de dívida. Eu fali e continuei devendo 9 milhões. Né? Isso vai constar na falência, no finalzinho aí. E isso vai ser importante para definir o fim ou não das obrigações do falido. Fali, mas eu ainda continuo devendo. No meu exemplo, consegue visualizar? Então eu ainda vou continuar obrigado. E se eu receber uma herança, lembra, né, durante esse tempo? Essa herança pode vir a responder. E se vier outro, né, bem que possa vir a responder? Por isso que eu preciso saber, certo?
Quando que extingue as obrigações do falido? Artigo 159. Perdão, 158. Extingue as obrigações do falido com pagamento de todos os credores. Aí é óbvio, né? Consegui pagar todos os credores, até sobrou um saldinho para mim, eu tô livre, né? Não tenho mais obrigações perante a falência. Eu falido ou sociedade, né, falida. 2. O pagamento depois de realizado todo o ativo de mais de 50% dos créditos quirografados. A lei dá uma moral, né? Fala assim, ó, tudo bem, não deu para pagar todo mundo, né? Mas pagou quase todo mundo. Fez as restituições, pagou os credores, né, extras concursais, pagou os concursais até o quirografário. Quem faltou? Metade dos quirografários e o sub, né? O sub lá, o depois, né? E aí, né? Aí você pode, inclusive, como falido, complementar se você quiser, para você poder o quê? Ficar livre, né? Ó, facultando ao falido o depósito da quantia necessária para atingir esse percentual, se para tanto não bastou a integral liquidação dos bens. Tu não conseguiu pagar todo mundo, né? E passou 5 anos, né? Aí a lei presume-se, né? E não apareceu bens, obviamente, né? Para que esses credores possam buscar esses bens. Aí presume-se que acabou em razão do tempo, né? Decaiu, né? Acabou, prescreveu. Decorridos 5 anos, contados do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado pelo crime previsto nessa lei. Aí eu já te falei isso lá no início, né? A sentença de falência abre, né, o processo de falência e termina com outra sentença. Então o juiz vai dar uma outra sentença de encerramento da falência. 5 anos, se não houver crime, o que acontece? Extingue-se a obrigação do falido. É importante lembrar que uma das consequências da sentença que decreta a falência é a inabilitação do devedor. Então, na teoria, um falido, né, até, né, a extinção das suas obrigações, que pode acontecer com pagamento total, com pagamento parcial e a complementação, ou com prazo de 5 anos, se não houve crime falimentar, ele vai ficar inabilitado. Lembra? Ele não vai poder abrir outra empresa, ele não vai poder ser empresário novamente, né, sendo empresário individual, né, ou sócios de uma sociedade empresária, porque ele vai ter como consequência a inabilitação. Já até te falei isso, que a gente critica esse artigo, né, ou esse instituto, porque o processo de falência aqui é muito demorado, demora 5, 10 anos. Depois o cara vai ficar por mais 5 anos, né, isso se não tiver cometido crime, ou seja, ele vai ficar 10, 15, 20 anos sem poder empreender. É um tempo demasiado. Se a falência fosse em 1 ano, né, aí tudo bem, talvez seria razoável, que aí você inibe a pessoa de voltar à atividade empresarial, e não sei se isso é bom, né? Mas é uma crítica só. Tá? Mas para fins de prova, não tem jeito, só decorar aí a lei, sabe disso. 4. Decorrido o prazo de 10 anos, contados do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por crime previsto nessa lei. Provavelmente você viu isso quando você fez o trabalho sobre crimes parlamentares, né? Então, além de o falido ser condenado, né, penalmente, eventualmente, por um crime que ele tenha cometido, a segunda consequência é, né, a sua extinção das obrigações é postergada por mais 5 anos, ou seja, 10 anos. Ele vai se considerar como, né, um inabilitado, ok? Ou seja, as obrigações do falido não se extinguem. Pessoal, alguma dúvida? Né? Acho que não, né? Não sei, né? Me diz aí. 158. Figurado qualquer uma das hipóteses do artigo 150 dessa lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência suas obrigações sejam declaradas extintas. Também já fiz isso no escritório, também já vi isso cair na prova da OAB, né? Um pedido de declaração judicial de extinção das obrigações. É uma petição trabalhista, uma petição empresarial, molezinha, né? Tu vai dizer que, né, qualificar o cara, né, peticionar e vai dizer que ele já cumpriu o prazo, né, ou já pagou, ou né, conforme o caso, e pedir a extinção de suas obrigações. Tem que fazer isso por quê? Porque o juiz da falência oficia a junta comercial para informar a mudança da sua situação. Quando o processo de falência é decretado, né, isso é comunicado à junta comercial. E quando extingue também, inclusive essas consequências. Então, se não o fizer, né, o previsto no artigo 159, ou seja, intimação, né, requerimento ao juiz para que ele decrete, né, o fim das extinções e os ofícios, ele não consegue abrir outra empresa. Isso aqui já vi na prática, inclusive.
tá? É uma petição simples, molezinha. Fechamos. Falência, tudo que era importante acho que já foi falado, né? Obviamente, é sempre importante fazer questões de OAB e concurso. E semana que vem a gente continua. Vou fazer chamada